tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Me chamo Professor Moisés Ávila. Esse é um canal sobre gestão, finanças, contabilidade. Aqui nós vamos discutir sobre diversos assuntos. E hoje nós preparamos um vídeo para você falando sobre o CPC 26. Dentro dele nós vamos discutir as principais variáveis para as demonstrações contábeis. E no dia de hoje, basicamente, eu lhe convido a pensar de forma assertiva sobre aquilo que o CPC 26 traz para nós como objetivo. O CPC 26 é uma norma que tem como base, como fundamentação, como estrutura, definir as bases gerais para a apresentação das demonstrações contábeis. Então ele norteia tudo aquilo que é pré-requisito para que você possa construir as demonstrações contábeis e também as notas explicativas. Vem comigo e você vai ter aí uma noção geral sobre esse ponto. É importante nós termos em mente, você está percebendo aí, pode observar, que o CPC 26 ele trabalha exatamente dentro das normas contábeis para a apresentação das demonstrações de um período anual, ou seja, do exercício social da sua companhia. Não importa qual seja o exercício, mas aquele prazo compreendido de 12 meses. Tá? Então, pensando aí na coincidência do exercício social com o ano civil, aquelas demonstrações que vão de janeiro a dezembro. Tá? Se você for pensar aí com relação às demonstrações intermediárias a cada 3 meses, não se aplica o CPC 26 e sim o CPC 21. Tá? Então, se você estiver aí buscando uma informação específica para as demonstrações intermediárias, trimestrais, por exemplo, ou semestrais, tá? O CPC 26 não é a melhor norma para poder orientar essa posição, e sim o CPC 21. Dá uma lida nele, busque ele e veja como ele pode contribuir para você nessas demonstrações trimestrais. De um modo geral, tá, a finalidade das demonstrações contábeis ela é especificamente demonstrar para o usuário exatamente a posição patrimonial, econômica e financeira da companhia. Tá? Então, balanço, DRE, demonstração do fluxo de caixa, DMPL, DVA, em alguns casos, traz exatamente a posição, o retrato da companhia naquele momento, ou seja, ao final daquele exercício e tudo aquilo que aconteceu no ano anterior, também comparativo ao último ano, ao último exercício. Ok? Então tenha em mente que também nas demonstrações você vai ter capacidade de avaliar a atuação da administração, ou seja, se a administração foi competente, se ela fez o trabalho que era previsto ela fazer, e dentro desse processo você consegue demonstrar e avaliar o efeito da gestão também na companhia, através de uma leitura das demonstrações contábeis. Também é importante você ter como mente que as demonstrações contábeis elas permitem você ter informações corretas, objetivas, e aí o CPC ressalta muito bem esse aspecto. Ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, alterações no próprio capital social através de integralização ou redução, ou até mesmo a integração do lucro ao capital social, ou a compensação mesmo do prejuízo ao capital social, ou seja, a DMPL também traz essas informações, que é uma das demonstrações aí alcançadas pelo CPC 26. Além do fluxo de caixa, além das demonstrações do fluxo de caixa da entidade, que tem aí a capacidade de você conseguir avaliar a gestão efetiva do caixa da companhia. Então, quando você volta aí para poder avaliar o CPC 26, o conjunto de demonstrações contábeis completo ou todas as informações estão essas que eu comentei, além de você ter acesso também, que aí também é alcançado pelo CPC 26, com relação às notas explicativas. E um ponto importante para você poder ter em mente que essas notas explicativas também devem ser comparáveis ao exercício anterior, não somente as demonstrações de balanço, DRE,
Ou seja, as notas explicativas também devem conter o comparativo do ano anterior. As demonstrações elas devem apresentar apropriadamente aí a posição financeira e patrimonial da companhia, tá? O desempenho dos fluxos de caixa, tá? Então ela tem que ser fidedigna, ela tem que ser coerente, ela tem que ser tempestiva, ela tem que trazer toda essa estrutura para que você possa aí caminhar em cima das demonstrações contábeis da melhor forma possível. Então, relembrando esse aspecto, se você ainda tem alguma dúvida com relação ao que e como fazer essa base, esse fundamento, eu te convido a voltar lá no CPC 00, né, que é a estrutura conceitual básica, fazer uma boa leitura dele também, porque lá está a base contábil, né, a estrutura base contábil, para você poder trabalhar as demonstrações contábeis. Não se pode trabalhar o CPC 26 sem que você tenha aí também conhecimento do CPC 00, que é a estrutura conceitual básica, para que você possa ter aí fundamentos também de condições, né? Fundamentos, condições para você poder detalhar aí o que efetivamente estará composto nas informações contábeis. O CPC 26 ele vem estruturar o que deve ter, como deve ser feito, qual o comparativo, mas a essência do que está colocado lá dentro do CPC 26, ou seja, a essência que estarão lá dentro das demonstrações contábeis, é dada lá no CPC 00. Ok? E aí, pensando já em 2020, né, nós estamos gravando esse vídeo agora no dia 2 de agosto de 2020, nós temos aí um impacto gigantesco nas demonstrações contábeis prevista para esse ano. Nós estamos vendo aí as divulgações do segundo trimestre nas companhias abertas, e aquelas que não são abertas vão ter esse impacto somente demonstrado lá em dezembro, tá, com relação ao balanço anual. Nós tivemos aí um impacto muito grande com relação à pandemia. Trago aí um exemplo da Via Varejo para vocês, esse gráfico aqui do dia 31 de julho. Tá? Nós temos aí até um bonequinho raivoso, só para vocês poderem ter uma visão aí muito clara do efeito de uma pandemia dentro das demonstrações contábeis e dentro do valor de mercado dessa companhia. Tá? Repara que aqui no mês de início de março nós tínhamos aí uma cotação na casa de R$16 mais ou menos para a Via Varejo. Nós tivemos aí uma sequência de quedas gigantescas na Bolsa, trazendo o resultado da companhia a cada ação valendo em torno de R$4,50, R$4,80. Tá? Nós tivemos um retorno muito grande agora em V, praticamente em V para a Via Varejo. Nem todas as empresas vão ter esse retorno ou tiveram esse retorno tão expressivo assim. A cotação agora está batendo R$19,54 no dia 31. Mas o que é importante nós visualizarmos é que as demonstrações contábeis, elas são uma leitura daquilo que está acontecendo na companhia. Tá? Então, se nós tivéssemos publicado uma demonstração aqui no final do mês de março, e nós tivemos, na verdade, a publicação da demonstração no final do mês de março, ela estaria demonstrando exatamente aquilo que aconteceu e a expectativa das companhias com relação à pandemia. Tá? E nós vamos ver isso muito durante o ano, provavelmente nós vamos ver isso nos anos seguintes também, o reflexo dessa pandemia, porque neste momento nós ainda não sabemos como se dará todo esse efeito, né? Como que será feito todo esse efeito e qual o impacto disso tudo nas demonstrações contábeis. Então, por que nós comentamos sobre isso? Por que isso é importante? Porque um dos pressupostos básicos das demonstrações contábeis é a continuidade da companhia. Se a companhia não tiver aí uma estrutura pensada na continuação daquele ativo, nós sabemos que pelo teste de impairment, né, nós temos que trazer todo esse resultado, ou esse não ativo, tem que ser reconhecido para resultado. Então, quando você vai levantar as demonstrações contábeis, né, o CPC 26 ele te orienta, ele te exige, na verdade, que você faça a avaliação e você faça aí os testes de impairment necessários para poder ver a continuação desse ativo. Ou unidade de negócio, ou uma máquina, ou uma planta, tá? Não importa qual ativo é, você deveria fazer a avaliação. Porém,
o que nós temos que chamar a atenção? Neste momento, nossas demonstrações contábeis elas estão sendo extremamente impactadas pela pandemia. Tá? Então, o nosso fluxo de caixa futuro está sendo extremamente impactado. Nós vimos aí no mês de março, abril, maio, junho, muitas empresas com as suas unidades fechadas. Então, se você vai avaliar uma continuidade da companhia neste momento, nós temos aí talvez uma certa dificuldade para poder avaliar e precificar de forma correta, ou seja, nós temos incertezas no momento de avaliação. Então, o pressuposto da continuidade, ele está pensado e foi pensado em um ambiente estável, né, em um ambiente regular, não em um ambiente onde nós podemos ver, vimos, aliás, o gráfico da Via Varejo, onde nós temos um pico negativo gigantesco, ou seja, qualquer validação neste momento, né, vai ter aí um impacto gigantesco dentro da projeção de fluxo de caixa. Então pode não ser verdade que aquele ativo, aquela unidade de negócio, aquele projeto seja inviável. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de incerteza. Então nós temos que aguardar este momento para a gente poder ter certeza que isso vai realmente se concretizar. Porque uma vez você testado o impairment e jogado para resultado, esse resultado é definitivo. Você não pode mais voltar esse valor para os seus ativos. Então, qualquer decisão nesse momento tem que ser tomada com muito cuidado. Ok? Vou tomar a licença aqui de um parceiro nosso, de um amigo nosso, tá? Para que ele possa aqui explicar um pouco mais sobre essa visão do teste de impairment e a incerteza no momento de pandemia. Convido você aí a dar uma olhadinha com calma, tá? Veja aqui o que ele tem de bom para poder comentar conosco. Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao eConnection, o canal de conteúdo interativo da IRCO. Meu nome é Edson Teixa e esse é o IRCOtalks, nosso programa de conteúdo técnico. Hoje eu quero fazer um IRCOtalks diferente, pois quero alertar e trazer algumas reflexões sobre alguns temas contábeis que têm se tornado grandes tormentas dos preparadores das demonstrações financeiras em meio a essa situação crítica que estamos vivendo. Vem comigo! Estamos vivendo um dos períodos mais difíceis de nossa história. Início de 2020, estávamos navegando em águas relativamente serenas no Brasil, a Bolsa de Valores atingindo seu máximo, os juros patamares mínimos e o governo, do seu modo, caminhava para aprovar no Congresso Nacional as tão esperadas reformas estruturais. Já se falava de Bolsa de Valores a 140 mil pontos e um PIB para o Brasil de 2,8% ainda em 2020. Aí vem a pandemia e aquele céu ensolarado escurece e vira um céu de tempestade. Começa a chover e ninguém sabe exatamente quando essa chuva vai parar. Estamos vivendo uma crise sem precedentes causada pela pandemia e a única certeza que temos é que tudo é uma incerteza. Diante de tantas incertezas, surgem inúmeras discussões contábeis, pois todos os usuários das demonstrações financeiras, os stakeholders, querem ter alguma ideia ou previsão dos efeitos causados pela pandemia nas empresas. Mas como fazer alguma previsão diante de tanta incerteza? Alguns órgãos como o IASB, o Conselho Federal de Contabilidade e a CVM, entre outros, se pronunciaram pedindo cautela aos preparadores das demonstrações financeiras para que observem, mensurem e divulguem os impactos da pandemia nas demonstrações financeiras. Alguns setores já conseguem fazer alguma previsão e mensuração dos impactos, tanto é que nas ITRs de março de 2020, algumas instituições já registraram e divulgaram os efeitos, como por exemplo, os grandes bancos, que registraram efeitos bilionários relativos às perdas esperadas de crédito, seguindo as orientações do IFRS 9, norma correspondente ao CPC 48 no Brasil. Para perdas por impairment de ativos circulantes de alto giro e rápida realização, como por exemplo o contas a receber e os estoques, mesmo diante de tanta incerteza, é possível ter alguma previsão mais clara no curto prazo e assim suas perdas podem ser capturadas e registradas com maior precisão. Por outro lado, para ativos não circulantes, não temos essa mesma prerrogativa. Para esse grupo de ativos, precisamos ter muita cautela.
O fato é que não sabemos o quanto tempo essa situação irá durar e impairment de ativos não circulantes necessitam de um horizonte de tempo mais claro antes de procedermos com quaisquer ajustes. É certo que há indicativos de sobra para que os testes de impairment sejam efetuados pelas empresas para os ativos não circulantes, mas o que está longe de ser claro são as projeções de fluxos de caixa que serão base para os testes de impairment. No cenário atual, nenhuma empresa consegue fazer projeção de resultados ou de fluxos de caixa para horizontes longos. Algumas não conseguem sequer fazer projeções para 1 ou 2 meses. Tanto é verdade que inúmeras companhias abertas suspenderam suas projeções divulgadas ao mercado, alegando baixa visibilidade sobre a extensão e profundidade dos efeitos da crise atual e não irão divulgar até que seja possível estimar de forma mais precisa os impactos da crise. Basta olharem os sites de RI das companhias abertas e vão poder comprovar exatamente o que eu estou lhes falando. Nesse contexto, eu chamo a atenção das empresas para que tenham o pé no chão e não tomem decisões precipitadas em relação a impairment de ativos não circulantes, tais como o imobilizado, intangível, investimentos, ativos de impostos diferidos, ativos de direito de uso decorrente de arrendamentos, entre outros. Enquanto não houver uma visibilidade mais clara sobre as projeções, é importante cautela para esses ativos de longo prazo. Muita cautela, para não destruir valor de alguns desses ativos. Tomemos como exemplo os impairments de ágios. Se uma companhia decide registrar perda por impairment sobre um ágio com base em uma projeção repleta de incertezas, essa perda, se registrada contabilmente, será definitiva. Se no futuro próximo, quando os efeitos da crise puderem ser claramente estimados e essa companhia constatar que aquela perda por impairment do ágio registrada anteriormente não faz mais sentido, não vai poder revertê-la. Diferentemente dos outros ativos, perda por impairment de ágio, uma vez registradas, não podem ser revertidas segundo o CPC 01, redução ao valor recuperado dos ativos. Assim, recomendo muita cautela e monitoramento no mínimo trimestralmente dos ativos não circulantes até que a companhia tenha um horizonte mais claro dos efeitos da crise em seus negócios. Avalie com cautela e tome cuidado para não destruir algo que tem valor. Em breve, eu volto falando de outros temas contábeis que precisam ser observados com cautela nesse período de incerteza. Bom, por hoje é só e eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal e receba automaticamente uma notificação sempre que novos vídeos estiverem disponíveis. Te convido a clicar no joinha aqui do seu lado esquerdo desse vídeo e, se possível, deixe seus comentários falando o que achou desse conteúdo e sugerindo temas para os nossos futuros vídeos. Bacana! Aí você teve a oportunidade de ver com o pessoal da IRCO todo esse ponto de atenção. Então, se você tiver a oportunidade, dá uma olhada no vídeo deles. Eles têm aí uma série de outros vídeos, mas esse em especial trata do efeito que nós estamos vivendo neste momento com relação ao coronavírus dentro das demonstrações contábeis. Dentro desse sentido também a CVM, ela solta aí a carta... Ela soltou, na verdade, o Ofício Circular 2/2020, que trata exatamente desse aspecto. Tá? Então você tem aí uma oportunidade de dar uma lida também em tudo aquilo que a CVM está trazendo e a cautela necessária na hora de fazer as projeções para fins de impairment. Tá? O pressuposto da continuidade ele é fundamental nas demonstrações contábeis, não tenha dúvida disso. Mas nesse momento de incerteza, talvez não seja... o melhor momento de fazer toda a estrutura de impairment, salvo se você já tiver realmente certeza absoluta, com bases seguras, que aquele impairment deve ser reconhecido nas suas demonstrações contábeis. Fora isso, você teria que ter muito mais cuidado. Outro ponto importante que nós temos que ter em mente é que todas as demonstrações contábeis são construídas baseadas no princípio da competência, né? Ou seja, o que é o princípio da competência? Se a gente for voltar um pouquinho nesse aspecto, você tem que ter em mente que, independente se você recebeu ou pagou, se aquele item foi consumido, ou aquele ativo ou passivo,
aquela receita ou despesa foram consumidas, você deve efetivamente reconhecer no momento de consumo, tá? No momento em que aquilo foi realizado, no momento que aquela obrigação foi assumida. Então, dentro desse contexto, o princípio da competência foi consumido aquele recurso, foi gerada aquela riqueza, você deve reconhecer isso nas suas demonstrações contábeis. A exceção, nós temos uma exceção, na verdade, nas demonstrações contábeis, que é a construção da DFC, da demonstração do fluxo de caixa. Ela é pensada, tá? E ela é construída baseada no regime de caixa. Então você sai lá da competência pelo método indireto, o resultado lá da sua DRE, vem construindo, retirando aquilo que é competência, aquilo que é econômico, na verdade, tá? E vem chegando aqui naquilo que é caixa. Por que isso? Porque a DFC ela tem por primazia, por princípio, exatamente demonstrar o efeito do caixa naquele exercício. Então, se ela tem por conceito já estabelecido verificar e validar o caixa, nada mais coerente que ela seja construída pelo regime de caixa e não pelo regime de competência, porque senão não daria certo, né? É uma questão muito lógica dentro do processo. Outro ponto importante das demonstrações contábeis, a exemplo da competência, a exemplo do pressuposto da continuidade, é a questão da materialidade e agregação. Nem tudo aquilo é material, nem toda informação, na verdade, é material para que caiba lá uma linha no seu balanço. Talvez você possa, em algum momento, avaliar, somar uma linha com outra, para que você tenha aí, efetivamente, uma demonstração contábil mais enxuta. Tá? Então, um bom exemplo disso, vamos pensar ainda na linha de estoques, por exemplo. Você tem estoque de vendas de produtos, de materiais para revenda ou para venda, estoque de produtos destinado à venda, estoque de produtos destinado à manutenção do dia a dia da companhia, ou então estoques aí pensados em materiais intermediários, ok? Então, quando você pensa em a série de linhas de estoque, você vai somar isso tudo no seu balanço, nas suas demonstrações, em uma única linha. Estoques. E lá embaixo, quando você for tratar a estrutura de abertura disso nas notas explicativas, você detalha cada um desses tipos de estoques. Tá? Outro ponto, a questão da materialidade. Pode ser que nem lá na nota explicativa você precise detalhar isso. Tá? Então, esse ponto de materialidade e agregação, você tem que pensar aí de uma forma geral que muitas vezes, tá, eu não vou ter condições de demonstrar, de deixar isso claro lá no nosso balanço, na nossa DRE. As notas explicativas servem para isso, mas às vezes também não faz nem muito sentido você detalhar essas linhas lá. Você pode talvez trabalhar uma linha com outros e detalhar isso lá de forma. Tá? Então, de forma geral também, você precisa se preocupar aí com aquilo que é ativo, com aquilo que é passivo, receita e despesa. Tá? Um exemplo, nós podemos aqui buscar um exemplo para fins de exemplificação desse processo. Quando nós estamos vendo lá, por exemplo, que você tem lá uma conta corrente, tá? Uma conta garantida, por exemplo, tá? Que efetivamente você tem um saldo negativo no seu banco. Então o seu banco está estourado lá, realmente você está devendo para o banco. Você não vai deixar essa informação aí lá dentro do seu ativo como um banco negativo. Você simplesmente vai reclassificar isso lá para o seu passivo como uma tomada de empréstimo. Tá? Então você precisa dar a classificação de forma correta para esses itens patrimoniais. Ok? Outra coisa importante, o CPC 26 alerta que não precisa fornecer uma divulgação específica para qualquer CPC. Aqui nós vamos ver, então, você vai ter claramente aí uma visão objetiva, específica, que dentro do processo de materialidade, agregação, em alguns casos, a compensação de valores ela é importantíssima e necessária.
né? Vamos exemplificar aí quando você tem um cliente, tem um fornecedor, ambos são da mesma empresa, tá? E o fato é que dia 31 de dezembro você não teve tempo hábil simplesmente de baixar, de fazer a compensação que já estava autorizada pela própria empresa entre ativos e passivos que você tem com ela. Um contas a pagar e um contas a receber, por exemplo, de uma matriz onde ela é sua fornecedora de produtos, ao mesmo tempo ela é sua consumidora de produtos. Tá? Então ela é sua cliente, está classificado como seu cliente, como seu fornecedor, e você teria a autorização dela para poder baixar esses ativos e passivos. Talvez você não teve tempo, de forma prática, de fazer essa baixa, mas lá nas suas demonstrações contábeis você sabe que você deveria figurar isso de forma correta, porque você vai ter o melhor ativo e o melhor passivo possível se você realizar essa compensação. Ao mesmo tempo, você tem que ter em mente que talvez não seja possível fazer essa compensação. Então, talvez você está tratando aí de um cliente que está numa matriz, por exemplo, e um fornecedor que está em uma filial. Tá? E você não teria autorização para poder fazer essa compensação, então você não deveria efetivamente fazer essa baixa lá na sua demonstração contábil. Tá? Então, de um modo geral, o que você tem que ter em mente é que você pode compensar e deve compensar aqueles ativos e passivos, né, receitas e despesas, de forma a ter aí a melhor demonstração contábil possível, mas tem que ter cuidado com relação a isso. Então o CPC 26 ele trata exatamente desse aspecto e você tem orientações e normas contábeis para isso. Você pode ver aí que nem tudo é igual. São gêmeos, mas um é menino, outro é menino, um tem uma forma diferente. Então, efetivamente, nem tudo pode ser compensado. Nem tudo que parece que deve ser compensado, a norma permite que você faça essa compensação. Você tem que ter em mente também que o CPC 26 ele traz para você uma frequência mínima de apresentação das demonstrações contábeis. Ou seja, você pode levantar balanço a todo mês. Não importa. Mensalmente você pode levantar as demonstrações contábeis e é até recomendado que você faça. Mas você não precisa apresentar isso todos os meses. Tá? Você não precisa fazer essa apresentação. Se você é uma empresa de capital aberto, você tem aí a prerrogativa de fazer essa apresentação trimestral. Se você é uma instituição financeira, você tem a prerrogação lá do Bacen de fazer isso a cada 6 meses. Mas se você é uma empresa que não se enquadra nessas variáveis, a apresentação mínima obrigatória é uma vez ao ano. Tá? Então você vai cuidar para que a sua demonstração seja publicada no mínimo uma vez por ano, de forma a ela contemplar todo o efeito da sua operação. Tá? Então tenha em mente aí que você está fechando o ano de 2020. Quando você for fechar o ano de 2020, você vai apresentar informações de janeiro a dezembro. Tá? Isso é muito importante para que você consiga capturar, né, os efeitos contábeis e serem divulgados. Agora, se você está pensando de forma gerencialmente, aí esquece. Tá? Aí o seu balanço ele tem que ser feito mensalmente mesmo e tem que ser gerado mensalmente informações para a tomada de decisão. Ok? Um outro ponto importante que o CPC 26 traz para nós é que a informação ela precisa ser comparativa. Tá? Mas, professor, o que é isso comparativo? Simples. Você vai pegar uma informação e comparar com a outra. Né? São comparáveis? São a mesma pessoa, mas são comparáveis? Né? Ou seja, você tem aqui uma informação anterior e precisa comparar ela com uma informação atual. A Petrobras, no seu balanço de 2019, deixa evidente essa informação para nós. Ou seja, se eu estou fechando o balanço de 2019, quando eu for fechar o balanço de 2020, eu vou comparar respectivamente com o último ano. Então, nesse caso, comparamos 2019 com 2018. Ou seja, vamos comparar coisas que são comparáveis. Olha, são a mesma pessoa, são diferentes, ou estavam em momentos diferentes, pelo menos de fisionomia, mas são a mesma situação. São a mesma coisa. Ou seja, o que nós temos que ter em mente aqui? Eu vou comparar um ano com o outro. Se eu estou fazendo a trimestral, lá conforme o CPC 21, eu vou comparar um trimestre com o outro.
tá? Para que possa ser comparável. Outra coisa importante que você tem que ter em mente é que você precisa comparar também as notas explicativas. Óbvio, se você está lá comparando o balanço patrimonial, a DRE, a DFC, tá? Também aqui as notas explicativas comparáveis ao período que você está entregando as demonstrações contábeis também. Então, se você está fazendo 2019, né, se você fez ou vai fazer agora 2020, quando você for fazer, você vai buscar as informações respectivas ao último ano para você poder fazer essa comparação. Outro ponto importantíssimo e factível é que você tem que ter consistência na informação. Tá? Então, veja bem, são exatamente a mesma pessoa. Tá? Porém, elas tiveram mudanças de um tempo para outro. Caso isso aconteça, tá? Caso seja evidente e seja significativa essa alteração de um período para outro, ou seja, estou fazendo 2020, tá? E nesse ano, por qualquer que seja o motivo, eu mudei a política contábil. Nós não vamos entrar nessa discussão, mas por algum motivo nós mudamos a política contábil em 2020. Eu terei que retroagir a 2019, refazer as demonstrações de 2019 e tratá-la como uma republicação, desde que essa alteração seja significativa. Tá? Então o CPC ele trata exatamente isso. Pode ser que você mudou a política contábil, pode ser que nós tenhamos aí a adequação da norma contábil para esse ano e você seja forçado a fazer essa republicação ou simplesmente fazer a adequação do ano anterior com relação a este ano. Tá? Então, resumindo, o que nós temos aí com relação ao CPC 26? Os principais pontos de atenção. Você tem que ter em mente aí que a apresentação ela tem que ser em conformidade com as normas contábeis vigentes. Esquece, isso é óbvio, é específico, é prático que você faça desta forma. Tá? O pressuposto da continuidade é uma premissa que você nunca deve deixar de seguir dentro das demonstrações contábeis. No entanto, no momento atual que nós estamos vivendo, tá? Nós temos que ter cautela com relação ao pressuposto da continuidade, porque pode ser que efetivamente aquilo que impactou não vai fazer descontinuar a nossa unidade de negócio, o nosso ativo. Tá? Então o pressuposto da continuidade ela tem que ser feita só neste momento, ou em momentos como este, tá? Com muita cautela. Regime de competência é um pré-requisito básico para as demonstrações contábeis. Ela tem que ser seguida dessa forma, não existe regime de caixa, não existe, é regime de competência. Tá? Então, o regime de caixa é para fins fiscais. Para fins de demonstrações contábeis, é competência. Isso é tácito. Tá? CPC 00, você vai ter essa visão muito clara desse ponto. Materialidade e agregação, você tem que ter em mente aí a separação do ativo do passivo, colocar itens semelhantes a itens comparáveis que são iguais no mesmo grupo de ativo, mesmo grupo de passivo, né? Fornecedores e contas a pagar, por exemplo, se tiverem a mesma característica, devem ser classificados em uma única linha. Ok? A compensação de valores, quando possível e quando necessária, deve ser praticada para que você tenha o melhor ativo possível, o melhor ativo circulante possível, o melhor passivo circulante possível, tá? Para que você não tenha aí problemas de análise das demonstrações contábeis quando você for avaliar aí a compensação de valores e efetivamente, se você teve algum problema de compensação lá em 31 de dezembro, que seja sistema, né, que você possa fazer isso nas suas demonstrações contábeis também, para que você tenha o melhor ativo possível. Ok? A frequência você tem que ter em mente que no mínimo uma vez por ano você precisa, e você é obrigado, na verdade, a apresentar as demonstrações contábeis. Né? Outro ponto importantíssimo é com relação às informações comparativas. Né? Comparável, né, é aquilo que é comparável, efetivamente dezembro com dezembro, tá? Um período com outro período, para que você possa efetivamente sentir o efeito da administração, né, das decisões com relação a um ano ao outro. Tá? E é importantíssimo você ter em mente aí
que as notas explicativas também devem ser comparáveis, elas devem trazer informações comparativas com o seu exercício, ok? Para que o analista que esteja avaliando a sua demonstração contábil tenha capacidade de mensurar e detalhar essa informação de uma forma mais clara, mais objetiva. Com relação à consistência da apresentação contábil, nós comentamos a respeito disso, ela precisa ser apropriada, ela precisa ter aí uma apresentação objetiva, ela precisa ter aí qualidade na informação contábil que você está apresentando, e se você tiver que mudar alguma política contábil, tá? Porventura você assumiu aí o compromisso de alterar o balanço desse ano por causa de uma norma que não estava sendo seguida, tá? Você faz isso durante o exercício e avalia o impacto disso no ano anterior. Se for algo significativo, representativo, você vai ter que republicar as demonstrações do ano anterior. Caso contrário, se for algo insignificativo, pouco significativo na verdade, né, que não tenha muita representação aí, de repente você pode fazer esse ajuste em resultado do exercício anterior e coloca uma nota explicativa demonstrando essa sua decisão. Ou seja, se for material, esquece, republica o balanço do ano anterior. Se for imaterial, você talvez tenha a possibilidade de trabalhar aí resultado do exercício anterior, ok? Muito bom, nós trabalhamos aí o CPC 26 com vocês. Nosso objetivo era passar em cima das principais variáveis com relação ao CPC 26 e a apresentação das demonstrações contábeis. Espero que você tenha gostado. Esse é o nosso primeiro vídeo. Nós estamos aqui desenvolvendo e estabelecendo conceitos para que você possa aí aprender um pouco mais sobre as demonstrações contábeis e sobre, principalmente, a apresentação destas. E logo mais nós vamos trazer outras novidades, outras demonstrações, vamos detalhar um pouquinho mais sobre outros aspectos também, e vamos trabalhar aí de forma prática também as notas explicativas. Obrigado, se gostou, curta, compartilhe, seja bem-vindo, nós teremos aí uma consistência maior daqui para frente. Obrigado, um abraço, até mais.